por escolha dos nossos amigos, nós vamos tentar olhar mais uma vez para uma obra espírita da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós poderíamos lembrar que fazer um estudo a respeito do livro, em outro momento, seria talvez mais simples, mas nós sabemos das dificuldades que o país atravessa, de norte a sul, em termos daquilo que ainda faz parte da realidade, da experiência humana de todos nós que reencarnamos nesta terra querida que se chama Brasil. Gostaria de lembrar que cada um de nós já pode ter lido o livro, mas se já o lemos, ou se não o fizemos ainda, que as nossas verificações na manhã de hoje sobre esse tema sejam como que um elemento de motivação, mesmo para uma releitura, porque se nós o lemos há 5 anos atrás ou 10, hoje nós somos outras pessoas. No sentido de que a cada dia nós avançamos um pouquinho, estudamos outras obras e vamos construindo a nós mesmos, de tal maneira que agora estaremos mais sensíveis, agora estaremos em condições melhores de fazermos um proveito melhor e mais profundo desta obra linda que está no rol dos chamados livros astros. São 88, todos os livros astros, chamados assim, são livros psicografados por Chico, publicados nos primeiros anos ou décadas do trabalho deste médium da equipe Emmanuel, e nós nos lembramos que estes 88 livros são como que de leitura obrigatória. Eu vou passar depois a lista para os nossos amigos, porque é uma informação relativamente desconhecida e fica o estímulo, não só para este, e para os outros 87. Aí alguém poderia dizer, vamos deixar para outra encarnação, porque são muitos. E fica então a ideia de que a outra encarnação, a que virá no futuro, e que nos remeterá a uma nova oportunidade de evolução, lá nós teremos outros livros. Então é melhor que a gente se faça como uma tarefa de casa, como nas escolas, a leitura de todos eles, porque eles não são livros astros por acaso, são como que de leitura obrigatória para nós, entre aspas, claro, e fica o convite. Então nós gostaríamos de lembrar que quando a gente busca um livro e procura fazer um estudo através de uma palestra, nós podemos fazê-lo de 1000 modos diferentes. O que eu fiz? Eu vou apresentar para vocês algumas questões, sem termos tempo, claro, para examinarmos o conteúdo todo da obra, para que sirva assim, como uma motivação a mais, especialmente nos dias atuais. As reflexões são muitas, mas nós vamos nos prender ao conteúdo fundamental da obra, que é da autoria mesmo de quem? De um espírito, claro. Se foi Chico que psicografou, há de ter sido o autor espiritual do outro lado da vida. Não é assim que a gente se acostumou a pensar? Pois é verdade. Quem é o autor do livro Brasil, Coração do Mundo, que teve uma capa recente como aquela, mas a última, a mais moderna, é essa que aqui está? Quem é o autor? Se vocês tiverem uma acuidade visual boa, vocês vão ver que a cola está ali, não é? A ideia do espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos era um recém-chegado na equipe Emmanuel. Humberto de Campos era jornalista conhecido no Brasil inteiro, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, ocupava a cadeira de número 20, era um ilustre conhecido
dos brasileiros de então. E Humberto de Campos desencarna em 1934. Em 35, 36, ele já escreve 2 livros. E em 1938 ocorre, então, a publicação da primeira edição do livro Brasil, Coração do Mundo. O que denota para nós o valor desse espírito. Emmanuel não perde tempo, o chefe da equipe. Assim que Humberto desencarna, Emmanuel convida para que ele participe da equipe que ele dirigia e que incluía inúmeros espíritos de escola, a começar por ele mesmo, Emmanuel, que, como vocês sabem, era aquele que organizou todo o trabalho ligado à mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Chico tinha inúmeras mediunidades, poderíamos dizer todas elas, mas ele veio para o trabalho do livro e dedicou a vida inteira a isto. Por isso a qualidade do seu trabalho, por isso 88 livros astros, fora centenas de outros que estão numa outra listagem, compondo mais de 400 títulos, como é do conhecimento de todos. E Humberto de Campos tem nesta obra como que uma obra principal do seu trabalho junto à equipe de Emmanuel Chico. Existem outros livros astros. Quem é que pode desencarnar sem ler o livro Boa Nova? Ninguém. No ponto de vista, claro, dos espíritas eu me refiro. Então não podemos deixar para o amanhã. Reparem, vamos começar a entrar propriamente no livro para que nós possamos aproveitar mais uma vez e mais um pouco desta luz que a espiritualidade como que concentrou e ofereceu para todos nós, brasileiros, espíritas ou não, pessoas que residem no mundo inteiro, para que tenham uma ideia de algo que é precioso na história propriamente do mundo que é a Terra. Reparem, nós estamos agora em 2016. Quando nós voltarmos daqui talvez a um século, este livro estará à nossa disposição e muito possivelmente continuará sendo de leitura obrigatória e de alguma maneira chegará às nossas mãos, aos nossos olhos e especialmente aos nossos corações. Mas sem nos determos mais, 1938 então é a data da publicação da primeira edição. Naquela altura, 1938, possivelmente ninguém aqui estava encarnado. O Brasil já existia, obviamente. O mundo não conhecia o Brasil. Ninguém tinha ideia de um país distante da Europa, que era como que o centro do mundo. Era um país desconhecido, mas era um país que já tinha a sua missão. 1938 é a véspera de uma tragédia no mundo. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia com os seus canhões e tanques e deflagra o mais importante aspecto histórico destrutivo que a humanidade já viu. Naquela época, na própria Europa, em especial nos Estados Unidos, na Oceania, na África e muitos países latino-americanos, havia uma ideia, a partir das primeiras notícias quanto àquela guerra, que o mundo talvez pudesse viver não apenas o seu drama maior, mas algo que podia colocar a perder a Europa como um todo e talvez, no mesmo aspecto, diversas questões de importância mundial. Ninguém tinha noção sobre o Brasil. E nós estávamos numa época de grandes preocupações mundiais, a ponto dos filósofos, dos livres pensadores e de todos aqueles que
mantinham as rédeas do pensamento justo e luminoso a possibilidade de o mundo deixar de existir em tão pouco tempo. Nada disto aconteceu. Houve como que uma mortalidade imensa naqueles anos, até o encerramento do conflito mundial, tido como Segunda Grande Guerra em 1945. Reparem que aquele mundo de então era um mundo que se preocupava com outras coisas, e o Brasil era desconhecido. Em 1938, dentro desse desconhecimento, a espiritualidade faz de tal maneira que a obra venha a público, falando de um país desconhecido, quando ninguém podia sugerir ou supor nada do que está no conteúdo da obra, naqueles tempos. Nos dias atuais é completamente diferente, porque o mundo progrediu em certas questões, o Brasil progrediu muito, e hoje, a partir de muitas etapas da vida nacional, o Brasil se tornou um país conhecido do mundo todo. Mas naqueles tempos, quando a obra chegou, ninguém conhecia. E um conteúdo como aquele, colocado à disposição do mundo, era algo completamente estranho, porque o país era desconhecido. Quando nós colocamos ali organismo vivo, como é mesmo o nome do livro? Coração do mundo. Qual é a ideia? Jesus, o Divino Mestre, guia e modelo da nossa humanidade. Como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, era um espírito de natureza puríssima, no auge da evolução dos puros, como espírito crístico, já na época em que o planeta Terra se resfriava. Quando ele adquiria como que uma determinada autonomia no sentido da sua origem material, ligado ao Big Bang e à grande explosão que deu origem a uma determinada etapa do universo. Naquela altura, nós estamos há 4 bilhões de anos atrás. E Jesus, por causa de ser quem ele já era, ele recebe a outorga divina para se responsabilizar pelos destinos do planeta e da humanidade que viria a viver ali no âmbito de 20 bilhões de almas humanas, como somos hoje. 7,4 bilhões de encarnados e 12,6, portanto, bilhões de desencarnados. Todos aqui juntos, como um rebanho só do Divino Pastor, para realizarmos a nossa evolução. Brasil, coração. Qual é a ideia? Cada ser humano, do ponto de vista biológico, nós temos o fígado, o estômago, nós temos os rins, podemos ter o ovário, podemos ter o coração, o cérebro, nós temos diversos órgãos, aparelhos e sistemas orgânicos. Coração não é mesmo a ideia de um órgão vital? Tudo bem que eu sou cardiologista e eu vou puxando um pouco a brasa, mas independente disso, a ideia é a ideia de que temos um organismo que, se o coração para, já não vive mais. E olha a relação que a espiritualidade, Humberto, Emmanuel, Chico e equipe fazem em relação à importância do Brasil para os tempos do futuro, coração do mundo. Organismo vivo, todos os países são importantes. Não queiramos, com a leitura da obra, vamos dizer assim, desmerecermos qualquer cultura, povo, nação. Todos são importantes, porque nós também não vivemos sem os demais órgãos, além do próprio coração. O organismo vivo, quem dirige? Jesus de Nazaré. Vamos adiante. Princípio da solidariedade entre os países.
Nós não estamos começando a compreender a solidariedade humana nos relacionamentos que temos, no âmbito familiar, profissional, social. Não é algo que diz respeito à fraternidade legítima, pois assim como nós, pessoas comuns, vamos deixando crescer em nós estes princípios ligados ao amor fraterno universal, nós também estamos como que guardando uma ideia da literatura espírita cristã, que existe uma solidariedade entre os países. Solidariedade esta que ainda não é plena. Por quê? Evidências históricas. Temos 5.000 anos de história conhecida da história da humanidade. E nunca tivemos 100 anos de paz. Isso dá uma ideia das nossas imensas dificuldades morais. Mas a solidariedade existe. Se somos aprendizes de tudo, somos aprendizes da solidariedade interpessoal e da solidariedade entre as nações. Um dia, o mundo inteiro viverá em paz. Quando o joio que não tiver se tornado trigo, viverá o rude degredo reeducativo no amanhã, no sentido de que herdarão a terra aqueles que permanecerão em paz e viverão solidários para sempre. Há uma obra que eu vou me referir logo em seguida, que é como um coadjuvante para muitas questões, chama-se Universo e Vida, publicada pela FEB, da autoria de Áureo Espírito, que é Pascal, da mediunidade psicográfica de Hernani Trindade Santana, FEB. Aliás, uma edição nova, publicada este ano, que nós mesmos, junto de Júlio, no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de fazer toda a revisão. Pois bem, nesta obra, nós vamos encontrar Áureo, que é Pascal, nos ensinando sobre a solidariedade dos mundos. Mas esse tema podemos deixar para 2017, 18 ou 19, ou para uma encarnação futura, quem sabe. A ideia, essa solidariedade entre os mundos, vocês ouviram falar de Capela, não é nosso tema hoje, mas antes de Capela, Sírios, de onde vieram Maria, Mãe Santíssima, José, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias. Agora já é tema para 2022. Sírios e sua relação universal com Capela, Capela com a Terra e a Terra com um planeta, um orbe, que nós não conhecemos, que já ganhou vários nomes, mas são nomes daqui, nomes nossos: Absinto, Nibiru, planeta X, planeta Chupão, e a ideia de que há toda uma solidariedade. Os que não puderam ficar em Sírios foram para Capela, os de Capela para a Terra, e os da Terra, joio, virão como que convidados a fazerem a evolução que não fizeram até agora, num orbe especial para essas pessoas, para esses espíritos. E nós estávamos nos lembrando de uma solidariedade mais simples. O Brasil, coração do mundo no futuro, solidário a todos os outros países, oferecendo aquilo que por providência do Cristo vai sendo construído aos poucos na pátria que hoje nos acolhe. Não tenhamos ideia de que somos brasileiros, até somos, se nascemos aqui, mas os nossos espíritos dizem respeito ao orbe terreno como um todo. Muitos de vocês já viveram muitas vezes no Egito Antigo, na Grécia milenar, em países outros de África, em quaisquer lugares, e podemos estar recebendo este convite maravilhoso de estarmos no Brasil, por uma vida, 2 ou 3, e como espíritas, para fazermos um curso avançado de doutrina espírita. Não para permanecermos aqui o tempo todo, porque o Brasil é um país só, e não houve ainda lugar para bilhões de espíritos que estão dispersos pelos demais países do orbe terreno.
de tal maneira que nós vamos ter que abandonar o Brasil um dia, nesse sentido físico apenas. Porque um país como este, coração do mundo, ninguém o abandona, tanto quanto ele não nos envia para um lugar qualquer, porque Brasil estará no futuro, no coração de cada um, em marcas indeléveis que o tempo não será capaz de apagar. E aí nós vamos levar o que aprendemos aqui para os países onde muitos espíritos afins estão nos esperando, porque nem todos podem vir para cá. E aí fica uma outra sugestão: aproveitemos bem a oportunidade, construindo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a noção de homens de bem que temos ali no capítulo Sede Perfeitos, para que esses homens e mulheres de bem, um dia, a sua hora, a seu tempo, voltem como que para seus lugares mais de impregnação e de origem, e dividam o que conseguiram guardar na consciência e no altar do coração. Nós não estamos falando de memória e de coisas intelectuais. Não adianta nós estarmos na casa espírita conhecendo a doutrina, mas tendo a doutrina distante da nossa realidade maior. O espiritismo tem que estar no âmbito da nossa realidade última, divina, para que isto seja realmente nosso. E aí, onde nós estivermos, nós seremos cristãos. A rotulagem não importa, profissão de fé, muito menos, templos de pedra, menos ainda. Mas a ideia de que o Consolador prometido, o Evangelho redivivo, é o norte definitivo, porque de origem crística, e ligado, portanto, a Ele que é o Espírito de verdade. São 190 slides. Às vezes eu me distraio um pouco, mas é melhor eu me deter em algumas outras questões, porque os anos vão passando e, de repente, nós poderemos retomar alguns textos. O que a espiritualidade deseja dos brasileiros? Vamos ver um pouco da obra e vamos chegar ali. Eu tinha dito para vocês, deixei em letras pequenas, 1936, Palavras do Infinito, livro desconhecido dos espíritas ainda. E especialmente Crônicas de Além Túmulo, em 1937. Ou seja, 2 anos depois que ele desencarna, ele começa a produzir. O que mostra isso? Preparo, condição literária. Mais do que isto, ele não era um escritor comum, porque ele em 2 anos tomou ciência da realidade espiritual do planeta e do Brasil, e dos planos do governo em relação à pátria. E ele fez então o belo trabalho que estamos examinando. Ele nasceu em 86, desencarna em 34, esta é uma figura do querido Humberto de Campos. Olhem o que Emmanuel começa a falar já no prefácio da obra. Os dados que ele fornece, Humberto, nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Vocês sabem, doutrina espírita é Jesus conosco, luz pura. Movimento espírita, espíritas, outra coisa. Estou me referindo à codificação kardeciana e às obras complementares dos primeiros momentos. A ideia qual é? A ideia de que, quando nós estamos examinando a obra, nós vamos depreendendo que há um plano de trabalho, e este plano começa a ser elaborado muito tempo antes do que nós podíamos imaginar. Para a espiritualidade, a descoberta do Brasil e tudo aquilo que vai sendo semeado aos poucos nesses séculos após o descobrimento, tem uma origem muito anterior que nós vamos examinar em seguida na obra. Quando dizíamos em relação à luz pura,
o Espiritismo estabelece fronteiras com a medicina, 2024, com o direito, com a pedagogia e as escolas espíritas. Nós podemos ver fronteira linda entre o Espiritismo, a mediunidade e a astronomia. Nós podemos ver fronteira entre o Espiritismo e a física moderna. Mas a fronteira de hoje é com a história. O livro, chamado Brasil, Coração do Mundo, traz a história do Brasil, porque ele busca as tradições do mundo espiritual. Uma coisa sobre o Brasil é o que aprendemos na escola comum. Outra coisa é que Humberto traz para consolidar o conhecimento histórico sobre o Brasil, nos moldes que Emmanuel fez, quando no livro A Caminho da Luz, ele faz um resumo da história da humanidade. Páginas extraordinárias e mais um livro astro. De tal maneira que Emmanuel continua dizendo, este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Ele não disse exatamente quando. O mundo já é moderno há muito tempo, apesar das guerras, da miséria, das lutas fratricidas e de coisas que nós todos queremos que um dia já não existam mais na Terra. De tal maneira que nós vamos lembrando que o mundo continuará moderno, mesmo com as guerras, nos tempos do porvir. Ele não está fixando prazo. Ele está dizendo, esse momento histórico já começou. Vamos adiante. É Emmanuel, portanto, no prefácio. Olha o que Emmanuel traz. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Por que ele traz isso no prefácio? Existiu um naturalista chamado Humboldt, e ele fala de Humboldt no prefácio. E ele visitou o mundo inteiro e visitava agora países da América Latina. Quando Humboldt viajou pelos rios da Amazônia e se deparou com a floresta brasileira onde ele estava, ele ficou imensamente surpreso e, como que verificando toda aquela pujança da natureza, ele, assim, reverente a tudo aquilo, ele exclama: estou diante do celeiro do mundo. Muitas pessoas espíritas, quando leram a obra, pensaram que o Brasil seria o celeiro material do mundo. Mas não é disto que Emmanuel fala. De certa maneira, é Emmanuel através de Humberto. E Humberto nos diz a respeito. Entenderam a ideia? Vejam lá, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Fé raciocinada? Aonde que a gente aprendeu essas duas palavrinhas juntas? Num único lugar. Fé raciocinada, leia-se, doutrina espírita. Então, quando ele coloca no prefácio, ele está falando nas entrelinhas, ou diretamente, se quisermos, ao Brasil espírita. Vejam lá, uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Já é? Não, é coisa para o futuro. E o Brasil terá que vencer muitas etapas para consolidar esse projeto no futuro. E vocês têm, todos vocês, esta mesma noção. Olha o que Emmanuel continua no prefácio dizendo: se a Grécia, olha a ideia do organismo vivo, se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente, nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento
no relógio que marca os dias da evolução da humanidade, sem fixar prazo. Vamos adiante. Todo livro tem índice. Se nós tivéssemos o fim de semana inteiro, daria para examinar muito mais. Mas nós colocamos o índice para termos uma ideia. O prefácio, Humberto de Campos esclarecendo, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e virão coisas importantes para o nosso conhecimento. Nós vamos destacar muitas questões hoje, mas poucas, por um lado, tendo em vista o conjunto do livro. E vamos ver logo a seguir um aspecto ligado à República. Vamos adiante devagarzinho. Hora estelar e hora proeminente são a mesma coisa. Só que hora estelar é um outro autor de um livro que nós tínhamos já comentado. Olha o que Áureo nos diz. Não só os indivíduos e os grupos isolados recebem do Senhor da vinha missões importantes a desempenhar na grande seara do mundo. Também os povos são convocados a expressivas tarefas de ordem planetária, às vezes de relevo excepcional. Mas, igualmente, aí funciona plenamente o livre-arbítrio, agora coletivo. Uma noção que a gente não tinha se familiarizado. Livre-arbítrio pessoal, sim, não é verdade? Mas agora estamos falando do conjunto de uma nação, pelo seu povo, pela sua gente, pelo conjunto dos encarnados e desencarnados que vivem ali. Mas igualmente, então, a determinar o êxito ou o fracasso das nações missionárias. E nós vamos ver a seguir, inúmeras tiveram as suas horas proeminentes, quase todas faliram. E o Brasil corre esse risco. O livro é Universo e Vida na capa anterior, e agora a capa nova, e é uma obra que é, assim, muito recomendada por nós, no sentido de uma leitura quase obrigatória, não é? Para que vocês se familiarizem com coisas diferentes. E aí, Áureo nos traz, na história recente da civilização ocidental, o povo hebreu. Aonde que Jesus escolheu de viver? Foi por acaso? Nada ele fez por acaso. O acaso não existe. Não existe para nós, muito menos para as coisas sagradas, das hierarquias que dizem respeito ao entorno do projeto de Jesus para a nossa humanidade. De tal maneira que nós vamos ver que eles tiveram a tarefa de liderança espiritual, munido da mensagem evangélica, Jesus entregou a eles. Era um conjunto de espíritos egressos de capela. Jesus sabia a sua origem, Jesus conhecia a todos e faz o projeto de viver na Palestina, de viver na Galileia e de estar transitando por aquelas regiões que dizem respeito ao seu evangelho de amor. Mas o povo hebreu não soube entender a sua hora estelar. Rejeita até hoje, porque esperavam um outro tipo de Messias, daquele Messias que eles, interpretando as profecias dos profetas do judaísmo na antiguidade, eles acreditavam que viria no sentido de libertar o povo judeu do Império Romano. Mas Jesus veio e ele não foi notado pela maioria. Seguindo adiante, os judeus viveram e vivem ainda a diáspora, a dispersão, e estão em toda parte e ainda vivem grandes dificuldades porque não souberam aproveitar a sua hora estelar. Até a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 da era cristã. Depois o cristianismo chega a Roma. Qual era a ideia do mundo espiritual? Aproveitar tudo aquilo que o Império Romano tinha desenvolvido para que o cristianismo pudesse aproveitar aquela estrutura e se espalhar pelo mundo todo. O que Roma fez? Embriagada, porém de sangue e de prazer, de ouro e de ódio,
de intolerância e de orgulho, Roma assumiu a infeliz posição de cruel perseguidora de Jesus. O Coliseu romano, o circo romano, as tragédias que Emmanuel ensina, recapitulando para nós na obra 2000 anos e 50 anos depois, dão uma ideia de que houve exatamente o oposto. E aí nós vamos ter mais uma perda. Dando um salto na história, chegamos na França. E a França teve a sua hora estelar, bem aproveitada em certas questões. Como é que a França entra no contexto de ser, se não o coração do mundo, mas preparando o advento futuro do Brasil como coração do mundo? A Inglaterra dominava a França. E a França não poderia viver o seu belo destino subjugada pelos ingleses. O que acontece? Nasce Joana d'Arc, a Senhora de França. Nós não estamos nos referindo a Ismael, vamos nos referir de novo. O nosso Adriano não cantou a música linda, que é um hino ao espírito angelical que governa o Brasil? Assim como Ismael está para o Brasil, Joana e São Luís estão para a França. Esse espírito reencarna em tempos medievais, uma médium extraordinária. Se nós formos ver um estudo, um seminário sobre médiums e mediunidades, nós temos que encontrar Joana. Mas vamos encontrar muitos outros e vamos ver que coisa extraordinária da história humana vinculada ao trabalho de inúmeros médiuns na sua história. E ela, assistida pelos benfeitores espirituais, escutando as vozes, sugerindo sobre o que fazer, sem jamais agir com violência, sem jamais empunhar a espada mortal na direção de qualquer do exército inglês, ela faz com estratégia e ela liberta a França. Primeira etapa. A segunda etapa, o período do iluminismo francês. Diderot, D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau e tantos outros. O que eles fizeram? Buscaram todo o conhecimento da humanidade e criaram a enciclopédia, quando não tinha Google. Porque estamos aí há 300 anos atrás. Depois, o que nós tivemos? A Revolução Francesa. A monarquia não podia continuar sendo a forma política de condução da França. Claro que houve ali medidas desnecessárias e sanguinárias, como a guilhotina e certas tragédias que não deveriam ter acontecido. Mas as coisas mudaram e nasceu a República Francesa. Agora sim, a França se preparava para o mais importante, que acontece dentro de todo um planejamento prévio, em 3 de outubro de 1804, quando renasce aquele que havia sido João Rus, como Hippolyte Léon Denisard Rivail. A base para que a fé raciocinada, a codificação kardeciana, pudesse então ser devidamente plantada na humanidade para servir ao Brasil e ao mundo. Há projetos para cá, mas projetos que se ligam, se vinculam aos destinos do mundo como um todo. E aí nós estamos propriamente com a ideia, acendem-se as luzes do Consolador, com Kardec, claro. Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert são aqueles que geraram mais adiante as condições para a Revolução Francesa. A Revolução veio com um determinado derramamento de sangue lamentável, mas as coisas foram. Mas mesmo assim, o que aconteceu? A França enveredou por um caminho e se distanciou daquilo que deveria ser a sua base, para que a árvore do Evangelho permanecesse na Europa. Tudo já estava previsto, porque Jesus conhecera todos
os 20 bilhões de habitantes, ovelhas do seu querido rebanho. De onde vem a informação de que somos 20 bilhões? Pela estatística humana, 7,4 de encarnados. Mas no livro roteiro, outro livro astro, no capítulo chamado Grande Educandário, nós vamos ver Emmanuel dizendo, somos 20 bilhões. E a ideia qual foi? A vaidade, o nepotismo, a cobiça e a violência imergiram a Europa no negativismo e na incontinência. E o divino pastor transfere, à vista disso, a árvore das suas esperanças para as terras úberes, virgens da América, depositando nas mãos do povo brasileiro o estandarte de Ismael. Quem disse isso? Áureo, que é Pascal, na obra citada Universo e Vida. Sigamos. A ideia da parábola dos vinhateiros homicidas está ali. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Olha a gravidade dessa frase. O reino dos céus será tirado de alguns, de muitos, e será oferecido àquele que, como uma nação, não é a nação brasileira em si, mas é o conjunto das almas que estiverem como que em condições de entender os mecanismos e aproveitarem agora o convite sublime para realizarmos a evolução espiritual ainda não feita. Poderíamos dizer que nação teria condições de fazer cumprir essa profecia de Jesus. E aí voltamos ao livro. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho. Já está transferida, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo. Isso é textual da obra. Que rebentos? Amor, fraternidade, resumindo, virtude. Somos almas procurando na construção pessoal nos alijarmos dos vícios e no mesmo espaço moral trazermos para a nossa consciência e para o nosso coração as virtudes explicadas por ele e contidas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sob a ótica espírita, seja pela obra o Evangelho segundo o Espiritismo, seja pela obra os 4 evangelhos de Rustem. Seguimos. As dificuldades vivenciadas pelos brasileiros levantam algumas dúvidas a respeito do Brasil ser a pátria do Evangelho. Não é de se desconfiar que alguma coisa está dando errado, nos dias atuais especialmente? Entretanto, brasileiros apresentam índole pacífica. Provas e expiações os brasileiros vivem desde os tempos coloniais, moldando o caráter dos espíritos que têm reencarnado aqui ao longo de 5 séculos. Os brasileiros hoje, estes espíritos, têm acentuado a religiosidade nem sempre encontrada nos demais povos. Intensa miscigenação racial e cultural favorecendo a integração. Tudo isso é benéfico. Povos imigrantes não são discriminados. O Brasil hoje não é a pátria de tantos haitianos que viveram lá em 2010 uma tragédia de proporções inimagináveis? Quantos e quantos egressos de todos os lugares do mundo vieram ter, sem o saberem, ao coração do mundo que é o Brasil? Vejam lá. Grupo Confúcio. O que é isto? Um grupo de ilustres espíritas dos primórdios do espiritismo no Brasil, detidamente no Rio de Janeiro. Criaram um grupo que veio a dar origem ao Grupo Ismael e, mais adiante, à Federação Espírita Brasileira.
uma mensagem de Ismael no grupo Confúcio, muitos e muitos anos, 35 anos aproximadamente, antes de Humberto escrever a obra. Olhem o que Ismael nos diz: o Brasil tem a missão de cristianizar, é a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Mais claro do que isso, impossível. Na era nova e próxima, só que próxima para um espírito superior pode ser 1 milênio ou 2 na frente, tenhamos cautela. Abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Cumpre ao que ouve os arautos do espaço, os espíritos superiores, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecer em Jesus o chefe espiritual. Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos, que somos todos nós, fatigados pelo erro, pelas transgressões às leis de Deus, historicamente, que aqui nascerão ou para aqui virão de todos os pontos do globo, cansados das lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e vida, em espírito e verdade, iluminado o Evangelho pelo Espiritismo. Os que quiserem cumprir o dever, vejam, a que se obrigaram antes de nascer. Ah, mas eu esqueci. Mas esqueceu porque é comum nós esquecermos quando tomamos um novo corpo. Mas isto está no íntimo da nossa mente e espírito, da nossa consciência. E por que não estendermos para o essencial nos corações de todos? Reunir-se antes de nascer deverão, pois, reunir-se debaixo deste pálio, é uma bandeira, trinitário, Deus, Cristo e caridade, que é o lema de Ismael. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael, 30 anos antes do livro, um pouco mais. A parábola dos vinhateiros homicidas já tínhamos visto. Para uma reflexão ainda oportuna, o Brasil e os brasileiros, que fará este povo escolhido da divina outorga que foi laureado? Nós não podemos esquecer de algumas ideias aqui. A ideia de um povo de milhões, hoje, por exemplo, na estatística comum. Mas existem o dobro de espíritos ligados aos encarnados brasileiros da atualidade, mas mais além disso, ligados ao projeto para o Brasil e que vivem nas diversas esferas de vida da realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, mas concernente ao Brasil. Se nós temos um umbral médio, temos um umbral inferior, temos nosso lar como umbral superior, mas acima nós temos arte, cultura e ciência. Mais alto nós temos amor fraterno universal, e a mais alta de todas, a do governo da vida. Em tudo isto existem espíritos encantadores, prodigiosos, inteligentes, sensíveis, como se pode estudar no Evangelho, dóceis à inspiração superior do Cristo para com eles. E a ideia, portanto, é a ideia de que há uma decisão, há um planejamento. E nós temos que lembrar que, além deste grande coletivo encarnado e desencarnado, nós temos que lembrar de nós mesmos. O projeto é para cada um de nós. E isto tem a ver com a ideia, o que nós temos feito para isso? Podemos já estar fazendo algumas coisas bem úteis, junto ao espiritismo cristão, mas o que nós estamos nos referindo não é o movimento espírita, é em relação a nós mesmos. Porque existe trabalho externo, trabalho assalariado e trabalho voluntário.
como o trabalho no movimento espírita. Mas o trabalho para isto é interior, em relação à nossa recuperação espiritual. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, aos milhões quanto a brasileiros no mundo hoje, nós não vamos como que participar de uma maneira própria e planejada e assumida por nós todos quanto ao projeto do Cristo. Recuperação moral, evangelização da criatura. Não é o contato com o Evangelho, à luz do Espiritismo, já que somos espíritas. Estamos nos referindo à interiorização do conhecimento, para que a nossa prática seja condizente com ele. Se nós quisermos, porque nós poderíamos pensar assim, mas quem somos nós? Nós não somos ninguém. Somos grãozinhos de areia numa praia cósmica. Somos pó da terra. Como Chico nos ensinava quando falava dele, cisco de Deus. Nós poderíamos então pensar assim: como é que nós podemos ajudar num projeto tão lindo e grande para o mundo inteiro, cuidando de nós mesmos? No sentido da busca pelas virtudes e da dissipação progressiva dos vícios milenários que ainda carregamos. E mais um segundo sentido, a família. Quem somos em família? O que temos promovido dentro de casa, junto aos nossos companheiros e companheiras, junto aos nossos filhos, avós e assim por diante? Queremos um Brasil melhor? Queremos que o projeto de Jesus se cumpra? Cuidemos em primeiro lugar de nós. Isto não é egoísmo, porque se nós não cuidarmos de nós no sentido da virtude, nós não saberemos fazer o essencial na família e muito menos na sociedade. Esse trabalho, ele é intransferível e ele é pessoal, mas a família é a célula fundamental da sociedade do ponto de vista espiritual. E nós temos que ser diferentes do que temos sido. Vocês entendem o que eu estou falando? No atendimento fraterno da casa espírita, quantos dramas! Só daquele grupo que visita a instituição que hoje nos acolhe para o trabalho redentor. E aí eu pergunto para vocês, há muito a ser feito. Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos intrafamiliares, que perderam muito em qualidade, por uma série de razões, mas as razões primeiras têm a ver com as nossas limitações morais e espirituais, evolutivas. Vamos adiante mais um pouquinho? Por isso, quando ele pergunta, que fará este povo escolhido? O povo como um todo, mas isso começa como? Individualmente e na família. Sigamos. Missão não é imposição. É título de confiança e de esperança. Investimento de excelsas expectativas, sementeira que só pode germinar, florescer e frutificar, se obtiver dos seus depositários os cuidados que merece. E isto é individual. Sigamos. O Brasil, de novo, Emmanuel no prefácio. Vejam os termos que Emmanuel usa. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, países que inclusive ele havia citado antes, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade que inundam o mundo moderno, em que cada país só pensa em si e ainda promove a guerra para obter dos outros questões materiais, supostamente para a evolução dos seus.
comprometendo-se de uma maneira grave em relação aos tempos do porvir. Representando um pensamento novo, sem as ideologias e inundando todos os campos das atividades humanas de uma nova luz. Emmanuel sobre o Brasil. Peçamos a Deus que inspire aos homens. O livro foi publicado quando? 1938? Olha essa frase. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos. Que cidade que nós estamos hoje? E que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles, os homens públicos, colocar muito alto a magnitude dos seus princípios, deveres. Continuemos. Dias tormentosos, isso não está na obra. Claro, vocês vão ver logo. Fui eu que fiz uma lista rápida de 5 minutos para lembrar para nós o que ainda temos que vencer. Corrupção em todas as esferas de poder político. Olha, se vocês acharem que eu me enganei e fiz um slide errado para uma palestra em Júpiter, na semana que vem, vocês me avisam, tá bom? Violência familiar contra mulheres e crianças. Pedofilia e prostituição infantil, tráfico de drogas, dependência química a níveis endêmicos e epidêmicos, violência nas ruas e nas comunidades, níveis alarmantes de criminalidade, 56 mil assassinatos por ano. Isso é uma tragédia anual, é um genocídio anual, envolvendo tipicamente jovens da periferia. Em 2014 foram 59 mil assassinatos. Presídios superlotados e degradantes. 4ª maior população carcerária do mundo. 707 mil detentos. Comandos da criminalidade no seu interior. Corrupção e violência policial. Abortos induzidos aos milhares por ano, outro genocídio mundial, nacional e anual. Saúde e educação públicas de péssima qualidade, exclusão social de comunidades carentes. Não é para nós desanimarmos, porque nada acontece sem previsão. Que espíritos são esses? Egressos, assim como eu lembrava, perdão, de esferas de vida de um planeta como o nosso, de provas e expiações, subindo do umbral inferior, umbral médio, umbral superior como o nosso lar, arte, cultura e ciência, amor fraterno, universal e governo da vida, existe para baixo as trevas e as zonas abissais. Transição planetária, tema para talvez o ano que vem ou o próximo. A ideia de que espíritos estão sendo despedidos, como Bezerra disse, das furnas do magma do planeta para reencarnarem no mundo inteiro há décadas. E no Brasil também. Não há no Evangelho Jesus dizendo que o joio deve nascer e viver junto ao trigo, para que muito do joio se torne trigo? Há então toda uma mistura de espíritos de condições diversas, mas o joio está conosco, como muitas vezes uma última oportunidade de se redimirem de certas questões antigas, mas lamentavelmente, perdendo mais uma vez sagradas oportunidades. Sigamos. Reflexão e alerta. Olha aqui, ó. Um anjo de guarda, 2. Muito obrigado. Vejam lá, reflexão e alerta, portanto. Povo escolhido, eleito ou missionário não garante o êxito da missão. Os hebreus, como vimos, se achavam eleitos, se acham ainda hoje. Esperam pelo Messias ainda hoje e não reconheceram a presença divina de Jesus. Perderam
a sagrada oportunidade que Deus lhes ofereceu. Corremos o mesmo risco, apesar dos enormes preparativos do governo da vida, que vamos em alguns minutos relembrar. Não se pode aguardar que tudo aconteça sem as ações e contribuições da maioria, responsabilidades e compromissos de todos. Dizem os Espíritos que é nossa, individual, pessoal e intransferível, a primeira tarefa para que o Brasil se torne o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Lembrando, essa frase veio hoje de manhã, o país do amanhã começa em nós, hoje. Sigamos. Estamos agora entrando de novo no livro em questão. Quem é Eliú? Eliú em árabe, Iléu em hebraico. Muitos de nós tivemos uma primeira ideia sobre Eliú na leitura desse livro. Eliú é o Espírito encarregado por Jesus de lidar, na história do mundo, com todos os problemas sociológicos da Terra. Eliú tinha, nos tempos de Jesus, foi contemporâneo, viveu um pouco mais, desencarnou depois do Calvário. Eliú criou na Palestina a mais importante história, a mais importante organização de estudo do judaísmo. A maior e mais importante escola de estudos judaicos era a escola de Eliú. Havia uma outra, de Shammai. As duas eram extraordinárias. E a voz dos profetas do Antigo Testamento ecoavam de maneira sublime naqueles tempos e naqueles templos de luz. Eliú é esse espírito. Eliú é avô de Gamaliel, instrutor de Paulo. Lembram da história em Paulo e Estevão? Leitura obrigatória. Ah, a encarnação que vem. Não, agora. Se der, vamos começar a reler ou ler amanhã. Talvez de todos os livros de cabeceira, fora os da codificação, o primeiro seja Paulo e Estevão. Dona Ivone Pereira dizia, não há livro espírita mais lindo e mais importante. Ela é encarnada. Sigamos. E a ideia, portanto, ele dizia, numa certa altura, quando Eliú se preocupava com a questão da escravidão no Brasil, Jesus tinha se aproximado da terra para verificar algumas coisas. Encontra Eliú de novo, afasta essas preocupações e receios inúteis. Olha Jesus falando, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. O desassossego de Eliú é aplacado amorosamente nesta frase. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o sinal ou signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. Este é um projeto que, ao contrário de outros dos tempos mais antigos, tem muito mais razões para ser exitoso e nós todos no futuro celebrarmos isto, onde estivermos, encarnados ou desencarnados, daqui a séculos ou daqui a milênios. Coração do mundo. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações.
Antes, vejam que lindo Cristo falando, antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre, ao coração de Jesus. Aqui é o alerta de Dr. Bezerra. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes. Também não é lindo vermos Bezerra falando de espíritos equivocados e comprometidos de maneira grave com as leis de Deus? Por muitos séculos, e agora na grande transição, uma nova oportunidade. Esta é uma ideia que valia a pena para nós. Mas, ao mesmo tempo, ele acena para a ideia de que nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas. Esse não é o nosso tema, mas tem a ver com ele. Então vamos seguir adiante. Um espírito amigo, e não faz muito. Peçamos ao Pai Celeste que este coração do mundo não se enfermize irreversivelmente, que se engulte e frema no diapasão da graça e da verdade, entendendo e sentindo a glória do seu momento, que vibra solene no grande relógio do destino. Algo parecido, Emmanuel escreveu no prefácio, e depois Humberto retoma durante o conteúdo principal da obra. Fomos agora dando um salto para o penúltimo capítulo, ou antepenúltimo, chamado A República. Vejam só, Humberto de Campos. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. República. Quando é que se deu a proclamação? 15 de novembro de 1889. Esse capítulo se refere a esse período da história do Brasil. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Olha a responsabilidade. Mas ele vai adiante. Necessário é, separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. Ou seja, a espiritualidade não vai desassistir os brasileiros, os indivíduos daqui e o povo como um todo, mas ela retira uma certa maneira de participar da vida de todos. Porque na medida que conquistamos a República, há uma ideia de maioridade relativa, e agora a responsabilidade é muito maior, porque um certo tipo de assistência já não teremos. Mas sem nunca nos faltar a assistência mais relevante do Cristo, de Ismael e dos seus prepostos. Mas vocês entendem a ideia de responsabilidade dos encarnados? A maneira dos indivíduos, as pátrias, é Humberto quem diz, tem igualmente direito a mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Ou seja, uma vez república, não estamos mais no jardim de infância, precisando de tutores próximos, diretos. Essa é a ideia. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que seu povo, generoso e fraternal, ele nunca deixa de citar estas coisas, sobre a índole dos brasileiros, das almas do infinito que agora vivem na pátria do Cruzeiro, a fim de que generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em o livro de ouro dos progressos do mundo futuro. Concluindo, doravante o Brasil político será entregue
à sua responsabilidade própria. E já foi entregue. Eurípides, para os tempos atuais. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. A fé no nosso futuro. A certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos. Vamos de volta para um momento da história crucial. Estamos aproximadamente em 1380. Como está na obra, o último quartel do século XIV, quando Jesus se aproxima e vem verificar no orbe terreno e, para tanto, encontra Eliú. Como o mundo trabalhara quanto aos seus ensinamentos do Evangelho Redentor de há 2000 anos. E qual não foi a decepção de Jesus, porque ele justo, ele não vem visitar os templos cristãos da terra. Ele veio verificar cristianismo vivo, evangelho vivo no coração das pessoas. E ele ficou extremamente decepcionado. Estamos no período das cruzadas. Um dos períodos mais difíceis por causa da guerra que se estabeleceu no norte da África e na Península Ibérica. Eliú não sabia o que dizer para Jesus quanto àquela decepção crística. Não que ele precisasse se aproximar da terra para do seu trono solar verificar tudo isso. Ele não tem limitação nenhuma. Mas ele veio para projetar planos para o futuro. Com Eliú e com outros. E aí acontece deste encontro uma sugestão, porque Jesus dizia, Eliú, só o sofrimento poderá depurar essa gente que comete esses desatinos contra seus irmãos, tentando buscar conquistas materiais, extensões de terra, bens para eles próprios, não conseguindo evitar o morticínio e aquelas tragédias todas. E o que acontece? Eliú diz, mas mestre, quem sabe tu instituis, além do grande oceano, numas terras mais ao sul, o teu amor para uma gente que poderá viver distante do mal que estão perpetrando nas guerras e lutas insanas em outros territórios. É mais ou menos assim. Vejam, o mundo político e social do Ocidente exausto, Europa, África. As sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. E é isso que Jesus se deparou. Foi nesta época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Eliú disse a voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da terra: meu coração se enche de profunda amargura. Vocês já imaginaram o que é ouvir isto num encontro no altiplano entre a coorte de espíritos da mais alta hierarquia, entre anjos e querubins? Meu coração amargurado, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho.
que era para o oposto, semear a fraternidade e o amor. Por toda parte é a luta, como polvo de infinitos tentáculos, dos seres abissais que promovem estas coisas na superfície. A destruir todas as esperanças, recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e os vejo em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e anjos. Sofrimento moral de todos reunidos ali, juntos a Jesus. Se esses povos infelizes marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, muitas questões hoje, e de algum tempo para cá, estamos falando de 700 anos antes, muitos dos dramas têm a ver com essa passagem. Quando ele diz o sofrimento que virá em dramas coletivos no futuro. Os dramas atuais, as guerras e questões espalhadas pelo mundo, como na Síria, como o exemplo mais grave, como no Iraque, no Afeganistão, em tantos países subsaarianos, em África, e outras tantas questões. E existem ainda aqueles dramas que são como que individuais ou de pequenos grupos, mas que no todo importam para uma nação inteira. Lembram da criminalidade no Brasil? Os números quais são? Pois bem, se esses povos infelizes, infortúnios coletivos, visitemos, aí começa a história do Brasil. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos aguardam a semente de uma vida nova. Leia-se Brasil. Nestas terras, para além dos grandes oceanos, poderias, agora é Eliú sugerindo a Jesus, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas de amor e de liberdade. Não que Jesus já não soubesse o que faria, mas ele aceita pedagogicamente a sugestão amorosa deste filho querido que é Eliú. Eliú, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Qual é o símbolo da redenção humana? A cruz. Não o madeiro infamante do drama do Calvário do Divino Mestre. A cruz de cada um de nós, dos sofrimentos, provas e expiações, ligados, claro, ao nosso passado. Eu pergunto para vocês, qual é o símbolo da redenção humana em Saturno, dos anéis, ou em Júpiter, ou em Mercúrio? Não sabemos, mas qual é o símbolo na Terra? É a cruz. E o que está sobre o Brasil? Uma constelação. Qual é a constelação? O Cruzeiro do Sul. Querem ver que coisa que parece coincidência, mas não é? Eu não falei em 88 livros astros? Sabe quantas são as constelações no céu? 88. E uma delas é a que tem a ver com a questão, é o Cruzeiro do Sul. Quem está abaixo? O Brasil. Seguindo, olha só, Eliú respondendo a Jesus, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul, porque eles estavam lidando com as coisas difíceis do hemisfério norte. Jesus ouve e vai planejando. Quando ele ouve Eliú, e há então uma ideia de um assentamento do projeto, Jesus eleva as mãos para o céu, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. E no seu solo dadivoso e fertilíssimo,
todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal, provavelmente dividindo questões do celeiro material do mundo, mas dividindo especialmente o conhecimento da fé raciocinada, da doutrina espírita, que os espíritas do Brasil inteiro e brasileiros ao redor do mundo, por exemplo, naqueles países citados, estão realizando da melhor forma que podem. Aproveitaremos, olhem que coisa linda de Jesus, aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas. Quem são esses? O Brasil, na essência, pertencia e deveria ter continuado a pertencer a quem? Aos silvícolas, aos aborígenes, aos índios espalhados na sua evolução espiritual e humana no Brasil como um todo, do Rio Grande do Sul à Amazônia. E aí nós vamos ver que o Brasil, ele é planejado para reunir as 3 raças tristes. Há um poema que Emmanuel se refere, de Olavo Bilac, que se chama, ou que traz a ideia das 3 raças tristes. Então, na elaboração da espiritualidade do povo brasileiro, tudo começa com os indígenas. Uma das raças tristes. Qual é a segunda? O povo mais trabalhador e humilde da Europa. Quem são? Os portugueses. E em terceiro lugar, os que viriam depois, como está na obra, já crescidos em simplicidade e humildade, seriam trazidos à força pelos navios negreiros e pelos interesses mesquinhos dos comerciantes de pessoas para viverem aqui no Brasil o drama da escravidão. O grande karma coletivo do Brasil. O período de séculos de escravidão. Como dizia meu pai, Francisco Thyssen, numa altura encarnado, uma dívida impagável. Entre aspas, claro. As 3 raças tristes, e dessa mistura maravilhosa, nós estaríamos formando questões morais para que Jesus assentasse aí e junto a estes, a árvore do seu evangelho de amor. Como projeto definitivo, vejam só, para o Brasil e para o mundo. A importância do livro, a importância do projeto é de tal magnitude que o mundo, o organismo inteiro, correrá riscos, dependendo do que acontecer no Brasil no futuro. Sigamos adiante. Vejam, aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes das terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos, já purificados na humildade e na mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Olha como ele reitera e nos ensina o tempo todo. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Jesus disse, e se nós não atrapalharmos, isto vai acontecer. Repara, Eliú, as nações que falharam nos últimos 5.000 anos, está na obra. Não vamos cometer esse mesmo erro no Brasil. Vocês entendem o sofrimento que essas palavras carregam? A preocupação. E ela não é de espíritos comuns como nós. Nós estamos falando de seres super diferenciados na escalada evolutiva moral do infinito das criaturas de Deus. Eu quero reunir a alma simples, bondosa e ignorante dos índios,
o povo mais pobre e trabalhador da Europa, e os da África oprimida que virão escravizados já com o patrimônio da humildade e da brandura. E ele repete: Olavo Bilac, e em nostalgias e paixões consistes, lasciva dor, beijo de 3 saudades, flor amorosa de 3 raças tristes. Castro Alves não é um poeta qualquer. Abolicionista, desempenhou um papel formidável naqueles tempos e é uma alma iluminada, a quem nós podemos prestar as mais sinceras homenagens de gratidão. Falávamos da árvore, e aí vamos ver algumas questões já nos preparando para finalizarmos esses comentários a respeito da obra. É fácil transportar uma árvore de um lugar distante para outro? Uma coisa é uma pequena raiz, mas uma árvore completa, grande, que já deu frutos. Ela, cada árvore, tem a sua história, a sua seiva, as suas características, cada uma com os seus devidos frutos. Retirar isto de um lugar como a França e trazer para o Brasil não é simples. Mas entendamos antes que árvore é esta. Quem é a raiz da árvore? Os profetas do Antigo Testamento. Elias, Jeremias, Daniel, Isaque e tantos outros. Os profetas do judaísmo tinham a essência do cristianismo neles próprios, séculos antes. E eles eram inspirados pelo Senhor da Justiça. Quem é o Senhor da Justiça? João, o precursor. O sublime chanceler da justiça, como Áureo o chama no livro Universo e Vida. Quem é a divina Senhora do Amor? Maria de Nazaré. São os que estão à direita e à esquerda do Pai e dele próprio. Qual é a grande lei do universo, que nós podemos dizer como uma lei só, mas reunindo-a de amor e de justiça? Nada existe que escape a essas leis primordiais. E nós estávamos nos referindo à ideia da raiz. Os profetas eram justos. Se eles se deparassem com uma injustiça numa esquina qualquer, o mundo parava e eles tomavam as dores dos injustiçados. A história deles é linda, mas eu acho que só para 2030, porque é uma questão muito específica. Vejam só, a raiz, os profetas do Antigo Testamento. E mais, Eliú. Ele não era da principal escola do judaísmo? A escola dele ao lado da escola de Shammai? Então, ele era uma figura essencial em todo este processo. Eliú é anjo? Não. Quem é o anjo? É Ismael. É diferente, muito diferente. Mas Eliú é um espírito preparadíssimo. Não reencarnará por muito tempo mais, mas nós vamos contar um detalhe dele já já. Eu pergunto para vocês, Pedro Álvares Cabral, vocês ouviram falar dele? Faz tempo, eu sei, não é? Nós éramos pequenos nos bancos escolares e esse nome ficou para sempre. Judeu. Cristóvão Colombo, judeu. Fernando de Noronha, também. Nosso Lar, qual é a forma da colônia Nosso Lar? Uma cruz. Que cruz? Tem várias. A estrela de Davi. Não uma cruz, uma estrela. O símbolo do judaísmo. Vocês sabiam disso? Vale a pena lembrar. Quantos são os apóstolos? 12. Quantos são os discípulos no Evangelho? 72.
fora o que Humberto de Campos, no Boa Nova, traz num capítulo chamado Os 500 da Galileia. 72 no Sinédrio, 72 em Nosso Lar. Veneranda, a mais conhecida. Então estas coisas têm a ver com o Brasil? Claro, a colônia Nosso Lar não tem a ver com o Brasil? Querem ver um exemplo? Quem é veneranda antes? Aquela que Narcisa, na Câmara de Retificação, ensina para André. Ela tem 1 milhão de horas trabalhadas, sem tirar férias, sem reclamar e sem esmorecer. Está na obra. Essa é veneranda. Quem é veneranda antes deste espírito, que é um dos, como que, dirigentes da colônia? Posso brincar? Ganha uma caixa de bombons. Essa é uma pergunta que não é tão difícil. Então é bombom nacional. Tá bem? Virão outras. Não sei se botar bombom internacional. Não vai adiantar. Não. Então, ele está sugerindo, o nosso irmão aqui, que eu sugira então bombons importados logo, para ver se alguém lembra. Vou dar uma dica, aí já vale nacional de novo, porque houve o contrário de um upgrade, né? Um downgrade. O que acontece? Quem é, assim como Ismael é para o Brasil, quem são os mais importantes mentores de Portugal? Como havia a mentora de França, Joana d'Arc. No caso de Portugal, quem são? A mulher, porque há um homem também. Alguém aqui é de origem portuguesa? Qual é a pessoa mais venerada em Portugal? O espírito lindo que eu tive ocasião de estar presencialmente conversando com ela uma vez, em Coimbra, Portugal. Isabel de Aragão, a Rainha Santa Isabel. Guardem para vocês. Isabel, Rainha Santa, é veneranda. Olha a relação de novo entre Portugal e o Brasil. Mas isso é sujeito a controvérsias? Não. Podem guardar. Eu assumo a responsabilidade pela informação. Pois bem, a ideia qual é? 72 no Sinédrio, 72 em Nosso Lar. São rudimentos da ideia de que os profetas vieram todos. A raiz foi plantada primeiro. Eu queria lembrar para vocês, já que estamos falando de questões de reencarnações, alguém me dá uma ideia de quem veio a ser, bem mais recentemente, Cristóvão Colombo? 3 caixas de importado. Alberto Santos Dumont, Marco Polo, Cristóvão Colombo, Montgolfier e Santos Dumont são o mesmo espírito. 2032. Está marcado, está agendado. Põe aí na agenda. Muito bem, então a raiz, o tronco, a vinda de Jesus e o seu evangelho, à luz do Espiritismo especialmente, sem podermos esquecer que muito antes do Espiritismo ser plantado na humanidade, inúmeros, ao longo de todo o mundo, tiveram contato com as verdades imorredouras do Evangelho do Divino Mestre e se recuperaram espiritualmente. Compreenderam a mensagem evangélica, trouxeram para dentro de si e se tornaram cristãos de verdade. E depois disso nunca mais voltaram à Terra, ou se prendem no mundo espiritual a nos guiar, nós os faltosos, os retardatários, os remanescentes, os estagnados ao longo da história. E a copa da árvore é a codificação. Há uma ideia, Eliu, não era Eliu aquele encarregado dos problemas sociológicos da Terra?
Quando Jesus tem aquele encontro com Eliú, Jesus diz a ele: olha, você não é anjo. Anjo não encarna nem reencarna. E pode nunca ter sofrido deste processo, porque há inúmeros aspectos na poeira cósmica do infinito de Deus em termos de possibilidades evolucionárias. Nós estamos presos à nossa maneira limitada de entender as coisas da evolução material e espiritual, claro que digam respeito à nossa humanidade. Mas há muito mais coisa que em ciência universal nós haveremos de aprender no futuro. Na Terra, na erraticidade e fora daqui. Mas eu estava me lembrando da ideia, qual era mesmo? Jesus diz: Eliú, te corporificarás na terra. E aí Eliú diz: olha, então agora é comigo. Ele escolhe Eliú para reencarnar. Nós não estávamos lá em 1380? A ideia de Jesus levantando as mãos ao alto era naquela época. Mas quando que o Brasil foi descoberto? De fato, Cabral, 1500. 120 anos depois. Olha como a coisa começa antes. Quem é que se corporifica? Eliú. E vem a se tornar quem encarnado? O infante Henrique de Sagres. Qual é a importância dele para a hora estelar de Portugal? Descobrir novos mares, novos continentes, com a ideia inicial do caminho marítimo para as Índias, e acaba aportando na Bahia e descobrindo o Brasil. Entenderam a ideia? O que Eliú faz, como agora o infante de Sagres? Na ponta oriental de Portugal, é a ponta da cidade de Sagres. E nesta ponta de Sagres, pertinho de Lagos, onde estivemos várias vezes, vocês vão ver o que sobrou da escola de navegação de Henrique de Sagres. A ideia da rosa dos ventos, que está lá ainda no chão. E nesta escola vieram vários da raiz do judaísmo, reencarnaram com Eliú, que era da raiz, para que a escola, os mapas, as referências estelares e das constelações pudessem ser estudadas, para que novos continentes fossem descobertos e o Brasil também. E vocês sabem, aquelas naus bem rudimentares, correndo o risco de sossobrarem nos mares, elas foram devidamente guiadas pelos espíritos por orientação de Jesus, a ponto de não só serem a bússola divina para o projeto, para que as naus chegassem onde tinham que chegar, mas também para a segurança daqueles marinheiros simples, homens simples, do país mais pobre e humilde da Europa. E eles depois viriam, claro, a colonizar o Brasil e a compor como uma das 3 raças tristes, a miscigenação que nós conhecemos até hoje. E aí nós vamos ver a ideia de Henrique de Sagres, a ideia da expedição de Cabral. Olhem que coisa linda, Brasil descoberto. Olha o que o livro diz. Jesus veio conferir. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, no mundo superior, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro, 120 anos depois aproximadamente. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ele não tinha mandado Eliú se corporificar e voltar, portanto. Agora ele vai para Ismael. Manda o meu coração
que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como ele, olha o que ele diz, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de Deus. Olha a gravidade disso tudo. Reúne, Ismael, as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Ismael reencarnou? Não, porque anjo não encarna. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia. Espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Abnegação e heroísmo, palavras do Cristo para o anjo Ismael. Vocês entendem o quê? O trabalho vai ser fácil? Por quê? Olha que tipo de espírito que vai viver lá no tal do Brasil. Somos nós. Então, só com egoísmo, com heroísmo e abnegação. Seguinte, lembra-te de que sempre estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, ou seja, Ismael não é só Ismael, é o Cristo. Tudo que o Cristo deseja, ele envia para Ismael. Por quê? Sintonia perfeita entre duas criaturas singulares do universo. No cumprimento dos deveres com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito, banhado de lágrimas de reconhecimento, na sua branca substância, e uma tinta celeste é colocada à disposição de Ismael, e é ele que coloca o palio trinitário àquela ideia, Deus, Cristo e caridade. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando a Deus, o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. Isso não é motivação para nós? Trabalho interno, família, sociedade, movimento espírita. O emissário de Jesus desce à terra, não como reencarnação, onde estabelecerá a sua oficina. Muito bem, eu ia comentar umas outras coisinhas, mas eu tenho a impressão que essa obra, né, na medida que nós vamos retomando os seus conteúdos, é uma obra, então, muito especial para nós espíritas, para aqueles que se tornarão espíritas no futuro, e nós temos que agradecer a Chico Xavier, em especial, a Emmanuel, o seu mentor querido, já reencarnado e vivendo hoje na adolescência no estado de São Paulo, e muito especialmente a Humberto de Campos. É um espírito que, apesar de ser jornalista e escritor, como nós podemos constatar, ele é incansável e está em diversos países auxiliando no esforço de espíritas brasileiros que vivem distantes da pátria, estabelecendo nesses lugares longínquos aquilo que eles aprenderam na terra do cruzeiro. Queria agradecer a presença de todos vocês nesse domingo ensolarado em Brasília, agradecer aos amigos da instituição que se chama Comunhão, e que possamos estar nestes anos, como brincamos, de alguma forma juntos, mesmo que não nos reencontremos e estejamos cada um nos nossos lares, fazendo as nossas leituras e os nossos estudos, mas sem perdermos de vista uns dos outros. Muito obrigado e que Jesus os abençoe.